falaremos sobre conversores IV e VI. Algumas áreas de aplicações. A aquisição de dados por certos dispositivos de automação, como por exemplo um CLP, é feita no modo corrente. No entanto, muitos dispositivos usados como sensores fornecem em suas saídas tensões, então emprega-se o conversor VI. Uma segunda aplicação seria para a fabricação de fontes de corrente. Este é o esquemático do circuito conversor tensão para corrente, onde a área destacada representa o circuito translinear responsável por essa conversão. A parte destacada à esquerda representa o espelho de corrente IA, e a parte destacada à direita representa o espelho de corrente IB. As duas regiões destacadas representam os espelhos de corrente responsáveis pelas polarizações quanto aos componentes utilizados nesse circuito. Foram utilizados os transistores BC547C, cujo modelo SPICE é o que está mostrado abaixo, e também o transistor BC556B, cujo modelo SPICE também está apresentado abaixo. Este é o diagrama esquemático do circuito conversor IV, onde a região destacada representa o circuito translinear principal. A polarização do nosso circuito é realizada por dois espelhos de corrente. Essa fonte de tensão na base do transistor é responsável por controlar o ganho na tensão de saída do circuito. Por fim, as duas regiões destacadas no esquemático agora representam os espelhos de corrente de entrada do circuito. Para esse circuito foram utilizados os mesmos componentes do anterior. Muito bem, agora vamos entender o funcionamento do conversor VI. No esquemático anterior, foi mostrado um espelho de corrente IA e um espelho de corrente IB. A nossa saída de corrente será a subtração entre IA e IB, que, após uma análise do circuito, pode-se mostrar que também é igual a aproximadamente VIN, que é a nossa tensão de entrada, sobre nossa resistência R1 indicada no esquemático ao lado. Ou seja, a nossa corrente de saída é a corrente que passa pelo resistor R1. Sabendo disso, por uma resistência R1 de 8 kΩ e uma tensão de entrada de 640 mA, utilizando a relação mostrada de tensão de entrada por resistência, o que se espera da corrente de saída do nosso circuito é uma corrente de aproximadamente 80 microamperes. Vamos fazer uma análise por uma frequência de 100 kHz e observar o que nosso circuito nos mostra. Esse é o resultado da subtração entre IA e IB, que, como está indicado pela seta, resultou numa corrente de 80 microamperes, que era o que se estava esperando. Agora, este é o gráfico que representa a subtração entre A e B novamente, e agora está também a corrente que flui pelo resistor R1 de 8 kΩ. Ambas as correntes são iguais, estando em fase, como era de esperar. Agora, vamos entender o funcionamento do circuito conversor IV no tempo. A corrente de entrada é a resultante da modulação das duas correntes de entrada defasadas de 180 graus uma da outra, que são as duas correntes dos espelhos de corrente indicados por um círculo no esquemático ao lado. Espera-se que a saída Vout em tensão seja aproximadamente igual à corrente de entrada resultante multiplicada pela resistência R1. Por exemplo, para uma resistência R1 igual a 5 kΩ e corrente de 1 mA, se tem a corrente resultante da modulação entre essas duas correntes de 1 mA, uma corrente de 1,7 mA. Essa corrente é medida no resistor R1, o que resultaria numa tensão de 8,8 volts. Este é o gráfico das duas correntes de entrada defasadas entre si de 180 graus, e essas correntes são de 1 mA. Este gráfico mostra a tensão de saída em fase com a corrente resultante de entrada. Observe que ela é bem próxima daquilo que esperávamos, 8,8 volts. Agora, vamos fazer uma análise em frequência dos circuitos, primeiramente para o conversor VI. Iremos fazer uma análise do diagrama de Bode e depois fazer algumas aplicações em frequências acima e abaixo do funcionamento do circuito. Este é o diagrama de Bode do conversor VI. Observe que ele rejeita a faixa e até a frequência de aproximadamente
1 GHz ele opera de acordo com o esperado, sem apresentar nenhuma distorção no sinal de saída. Este é um exemplo de aplicação para uma frequência dentro da faixa de operação do circuito, nesse caso para 1 kHz. A tensão de entrada é de 640 mV e deve-se esperar uma corrente de 80 microamperes. Observe que para essa frequência o ganho é de menos 88 mdB, portanto a corrente se aproxima muito daquela esperada de 80 microamperes, como está mostrado no gráfico. E esse é o sinal de entrada com uma frequência depois da faixa de não funcionamento, com uma frequência de 45,555 THz. O sinal deveria ser de 80 micro, mas tem uma queda de menos 1,27 dB, estando um pouco abaixo disso. Por fim, este é o sinal de entrada de 640 mV operando na sua região de não funcionamento, onde a frequência está de 200 GHz. Portanto, a corrente que era para ser de 80 microamperes se reduz pela metade e está agora de 40 microamperes. Faremos a análise de frequências com conversor IV. Esse é o diagrama de Bode do nosso circuito, que está configurado para uma tensão de ganho na base do transistor Q1 de 1 V. A faixa de operação do circuito, como pode ser visto, sem ter nenhuma atenuação, vai até aproximadamente 10 MHz, onde acima disso o sinal começa a ser reduzido. Este é um exemplo de aplicação na região de não funcionamento do circuito, onde temos correntes de entrada de 1 mA, como nos exemplos anteriores para este conversor, porém agora com uma frequência de 100 MHz. Isso para uma tensão de ganho na base do transistor de 1 V. Observe que a saída agora é de 112,944 mV, muito abaixo daquilo que se esperava. Agora, aplicamos para a corrente de entrada de 1 mA novamente, porém com uma frequência de 1 MHz, e observamos que a tensão de saída, que era esperada como sendo de 8,8 V, apresentou-se agora como sendo de 8,38 V, tendo uma pequena baixa à esperada, já que está um pouco próximo da região que apresenta queda.